Eu queria só que ele comentasse isso, sobre o celibato. Sobre o celibato? Sim. Isso. Na lei de reprodução, né? Tem lá uma questão a respeito do celibato, né? O celibato, assim, a questão do celibato é uma questão bastante delicada. Emmanuel, em Vida e Sexo, até desenvolve esses conceitos, né, do celibato. A ideia de você se abster da vida sexual, a depender das motivações, dizem os espíritos, pode ser útil ao processo evolutivo. Não em si mesmo. Quantos indivíduos que eram celibatários, ou seja, viviam num regime de abstinência sexual, mas não necessariamente de castidade, né? Ou seja, abstinência da prática do sexo, mas a mente permanecia vinculada ao desejo que não conseguiam superar, não conseguiam administrar, né? Ademais, muitas vezes o indivíduo, quantos teólogos da Idade Média, por exemplo, e essa é inclusive a explicação psicanalítica para a ideia do inferno como sendo símbolo também do fogo das paixões, né? E do mecanismo punitivo em relação aos fiéis. Então, eu tenho as paixões represadas, eu não consigo dar conta delas, e eu estabeleço um mecanismo de punição para o meu rebanho que eu conduzo na tradição religiosa. Então, a depender do como o celibato é usado, Freud escreveu sobre isso pode redundar, inclusive, em neuroses, em conflitos que não necessariamente denotam evolução. Porque a pessoa pode se abster da prática sexual e ser uma pessoa perversa. Né? Isso é muito importante a gente falar. Né? Tem gente que diz assim, eu devo, então para me espiritualizar, eu devo não assistir novela, eu não vou comer mais carne, não vou mais ir para o estádio de futebol, porque isso é coisa do mundo. Não, na verdade, ou então eu vou deixar de dormir muito, eu vou dormir bem pouquinho, que nem Chico Xavier, que dormia 3 horas por dia. Isso é consequência. Eu não vou ficar espiritualizado porque eu durmo pouco, porque eu não como carne, ou porque eu não deixo de praticar sexo. É o contrário. Eu não vou me espiritualizar fazendo isso. Eu vou me espiritualizar e, como consequência, eu sinto menos necessidades materiais, eu sinto menos necessidades de ser glutão na mesa, menos necessidade de sexo, porque eu vou suplantando outras coisas. Então, aí eu vou sentindo menos necessidade também de determinados estímulos físicos. É o contrário. Não ter determinado hábito alimentar que eu vou ser espiritualizado. Eu vou me espiritualizar e, como consequência, eu vou mudar os meus hábitos alimentares. É o contrário. Então, é assim que acontece na expressão sexual. Então, há pessoas, por exemplo, celibatárias, que muitas vezes não eram evoluídas, né? E, por exemplo, como eu costumo dizer, Bezerra de Menezes é o melhor exemplo. Bezerra de Menezes é um dos espíritos mais evoluídos que já pisaram nesse orbe, dentro daqueles que a gente conhece. Um dos espíritos mais de escol, se casou 2 vezes. A esposa morreu, ele ficou viúvo com um monte de filho. A irmã da esposa, que era cunhada, foi para casa dele cuidar, porque era comum isso, a irmã que não se casou, portanto ia cuidar. Ele chamou ela para conversar e disse assim, não é justo você perder a juventude cuidando dos seus sobrinhos, e ademais você vivendo comigo, que sou já um senhor viúvo aqui em casa. Então eu quero lhe pedir sua mão em casamento. E no dia que você me amar como eu amo você, a gente vive uma vida conjugal a 2. E se casou com a cunhada. E era um espírito evoluído. Por outro lado, a gente tem Mahatma Gandhi, que em determinado momento tentou liberar a esposa para optar por uma vida celibatária. Mahatma Gandhi, inclusive, tinha apelos sexuais muito fortes, né? Ele tinha realmente impulsos sexuais muito fortes. Ele, inclusive, se deitava nu no seu ashram na Índia, com as meninas, as mulheres ao lado, e ele nu, para ele se testar sexualmente, ele não tentar, de alguma forma, abordar uma mulher. Se essa moda pega aqui no Brasil, que bom que era só na Índia. E ele se testava o tempo todo para tentar a vida celibatária que ele tanto quis, né? Ele realmente almejava isso, porque ele achava que a sua energia sexual poderia ser direcionada para não violência, né? Mas para cada caso é um caso. O que a Emmanuel fala em Vida e Sexo é o seguinte: se a motivação é nobre, se a motivação é renunciar ao prazer do sexo, à família, porque o sexo também faz com que a gente tenha uma parceria a 2 e às vezes constitua família. Se é renunciar a essas coisas em prol de uma tarefa maior, aí sim o espírito evolui. E aí Emmanuel diz assim, mas não pense você, ele diz assim, não pense você que as criaturas celibatárias são insensíveis
Pelo contrário, caminham no mundo com uma fome de afeto. Com uma fome de afeto e correm o risco de caírem em situações difíceis porque estão em regime de carência e são muito mais sensíveis ao afeto e à expressão sexual. E aí ele vai dizer, é por isso que em alguns momentos nas religiões, na igreja, surgem os escândalos, né? Porque a pessoa não aguentou, né? Então, não são criaturas insensíveis, né, no corpo físico. O celibato é uma experiência. Agora a Emmanuel vai dizer o seguinte, que há duas experiências de celibato. O celibato, que é o espírito muito elevado que escolheu a vida celibatária por uma missão, e há o celibato por prova. O indivíduo que se equivocou, que se excedeu na vida sexual e reencarna com um impedimento que pode ser físico, mental ou psíquico, para viver a vida sexual. Nesse caso é uma expiação, e que aí vive uma vida celibatária por um bloqueio, né? Por conta dos excessos sexuais e amorosos do passado, né? Tá lá em Vida e Sexo.